Olá pessoal, voltamos agora com uma informação que chega a respeito do padre Fábio de Mello, informação que realmente mexe com a gente, especialmente quando envolve alguém tão querido quanto o religioso, figura admirada por muitos brasileiros, não só pelo seu jeito cativante de se comunicar, mas também pela sua coragem em enfrentar momentos difíceis e acabar aí compartilhando para com o Brasil todo. Recentemente a gente sabe que ele acabou abrindo o coração sobre sua batalha contra uma difícil enfermidade, algo realmente pessoal e bastante delicado. E agora, gente, infelizmente recebemos uma nova informação e aqui eu trago para você todos os detalhes dessa notícia. A gente sabe que a depressão é uma doença séria que não faz distinção entre pessoas famosas ou anônimas, que pode afetar qualquer um, independente do status social ou sucesso na carreira. E é surpreendente como até mesmo pessoas aparentemente fortes pode travar uma grande luta internamente contra esses desafios. E o padre Fábio de Mello, conhecido por suas palavras que tocam o coração de milhões, acabou, gente, travando um momento difícil em sua vida. E sua honestidade ao falar sobre a depressão acabou, claro, comovendo muitos brasileiros que passaram a se unir em orações, mensagens positivas, orando, pela saúde mental do religioso. E a coragem do sacerdote em compartilhar sua luta, claro, acabou aí com certeza ajudando a dissipar o estigma em torno da doença, encorajando mais pessoas a buscar até mesmo ajuda quando necessário. Fato é, gente, que a repercussão dessa notícia nos lembra que a saúde mental merece nossa atenção e cuidado constante. E é um lembrete de que por trás das figuras públicas que admiramos, há seres humanos com suas próprias lutas e desafios. Aliás, pergunto pra você, você conhece alguém que luta ou que sofre com essa doença? Ou que já conseguiu, vencê-la? Conte aqui pra gente nos comentários. Em instantes, trago pra você essa informação que foi divulgada por portal da imprensa, que de verdade, gente, acaba, comovendo. Antes, peço apenas, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, notícia que chega a respeito de um dos padres mais queridos, mais amados do Brasil, o padre e cantor Fábio de Mello, de 53 anos, que, como sabemos, revelou há pouco tempo seu sofrimento após a depressão retornar com força total. Pois é, meu caro, infelizmente, essa não é a primeira vez que o padre acaba aí enfrentando uma batalha contra a enfermidade. Ele já passou aí por essa situação antes, há uns anos atrás. Ele já tinha revelado que sofreu com essa doença terrível e na época ele chegou a contar que passou por momentos bem complicados, sabe? Disse que teve dias em que mal conseguia sair da cama. Dá até um aperto, gente, no coração de imaginar. O pior é que muita gente acha que essa enfermidade aí é frescura, mas não é não. É uma doença séria que pode voltar a qualquer momento, mesmo depois da pessoa achar que já tenha superado. Ele chegou a descrever esse período como um dos mais difíceis de sua vida, onde se viu lutando com sentimentos de tristeza profunda e desânimo. Em suas palavras, ele compartilhou como foi difícil lidar com esses sentimentos enquanto mantinha sua vida pública e suas responsabilidades como sacerdote e comunicador. Ele já chegou até mesmo a conceder entrevistas falando como enfrentou períodos difíceis e os desafios emocionais que isso trouxe para sua vida. Numa entrevista, inclusive, que ele deu na época, ele chegou a falar num ponto crítico que vivenciou. Ele disse, pessoal, que foi parar debaixo da cama, literalmente. Imagina só o sofrimento para chegar nesse ponto, Ele contou que a depressão fez ele perder a fé. Falou que foi um momento de maior descrença com o mundo e com Deus. E é realmente aí de cortar o coração ver uma pessoa tão ligada, à religião, passando por uma crise tão forte assim. Ele descreveu a enfermidade como um sentimento muito cruel. Disse que a pessoa deixa de ficar confortável consigo mesma, não fica bem
em lugar nenhum, nem com ninguém. E deve ser realmente, né, pessoal, horrível se sentir assim. Mas felizmente naquela época ele conseguiu se recuperar. Só que agora, né, gente, infelizmente a doença voltou a atacar. E é triste ver que mesmo depois de superar uma vez, a doença pode voltar. E mostra como é importante ficar atento e buscar ajuda sempre que precisar. E é triste de ver alguém como ele, que ajuda tanta gente com suas palavras de conforto, esteja passando por isso outra vez. Mas também mostra que ninguém está livre desse problema, nem mesmo quem parece ter tudo resolvido na vida. Fato é, né, gente, que há pouco tempo ele acabou fazendo seu primeiro desabafo durante um show da Arena em Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde abriu o coração para milhares de fiéis, afirmando que disse, né, a vontade que tinha de deixar de viver e que era um sentimento que o acompanhava há dias. Ele chegou também a fazer um vídeo em que surgiu com a voz embargada e olhos marejados. Seu desabafo veio de maneira poética. O padre falou sobre o fato de ser uma pessoa propensa a fortes emoções. Abre aspas, já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Minha alma sob sombras tem o hábito de viver alegrias com a consciência de que estamos terminando. Falou ele no seu desabafo. Fato é, gente, que a depressão é considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde e afeta uma parcela significativa da população mundial. Infelizmente, muita gente ainda sofre calada com essa doença tão séria. E é triste ver como o preconceito e a falta de informação fazem as pessoas se sentirem envergonhadas e deixarem de buscar ajuda. E o padre deu um show, né, gente, de coragem ao compartilhar sua luta contra a enfermidade. E agora, gente, a gente traz aqui uma informação em que coube a especialista em meio a esse difícil processo enfrentado pelo padre se manifestar. Olha o que diz a manchete do portal de notícias Veja, abre aspas, ao compartilhar a depressão, Fábio de Mello desconstrói estigma da doença, diz especialista. Olha só o que o doutor psiquiatra Elton Canomata afirmou, abre aspas, houve uma época em que as pessoas escondiam a doença, ela gera impotência e somada vergonha, como se fosse uma espécie de fraqueza. Os pacientes deixam de procurar ajuda. Falou ele, afirmando que o padre, revelando, né, seu estado de saúde, acaba aí desconstruindo esse estigma que ainda existe. O padre também falou sobre um efeito colateral comum dos antidepressivos, o achatamento das emoções. Muitos pacientes relatam se sentir anestesiados emocionalmente. É compreensível que alguns tentem diminuir a dose por conta própria, na esperança de sentir as emoções com mais intensidade, mas isso pode ser perigoso. Como alerta o Dr. Canomata, abre aspas, isso não dá certo. Se o efeito colateral atrapalha o bem-estar, o paciente deve pedir para trocar a medicação. É fundamental manter o diálogo aberto com o médico para ajustar o tratamento. Infelizmente, nem sempre é fácil achar o remédio ideal de primeira. Às vezes são necessárias várias tentativas, afirmou o médico, que nesse momento delicado, o apoio e a compreensão das pessoas podem fazer toda a diferença. E não custa nada, né, gente, mandar aí uma mensagem positiva, uma palavra de carinho ou até mesmo uma oração ao padre Fábio de Mello, que assim como tantas pessoas está aí sofrendo com essa difícil enfermidade.